Fala pessoal, estamos de volta com os nossos estudos e hoje iremos dar continuidade ao estudo da morfologia. Isso mesmo, aquele estudo que nós tivemos do processo de estrutura das palavras. Lembra da estrutura das palavras que nós trabalhamos em morfologia? Hoje nós vamos trabalhar o processo de formação das palavras. Isso mesmo, vamos só recapitular aqui e lembrar o que é a morfologia. Lembra que a morfologia é o estudo de formação da estrutura da palavra e que, na morfologia, a menor unidade de estrutura ela é chamada de morfema. Isso mesmo. Por que é que eu estou falando isso? Porque dentro desse estudo dos morfemas, lembra que eu falei que existem vários morfemas, mas para esse estudo do processo de formação é interessante que nós possamos ter a compreensão de dois morfemas desses que vai ser importantíssimo para esse estudo do processo de formação das palavras. Beleza? Então vamos aqui relembrar o radical e os afixos. Radical é o que? Lembra ainda? Radical é a base de uma palavra, ou seja, aquela partezinha que não se altera quando é feita a derivação. Ou seja, quando nós temos uma palavra que vai ser derivada a outra, aquela base, aquela estrutura que não se altera, ela é chamada de radical. Por exemplo, na palavra terra, eu tenho a palavra terra. Se eu quero formar a palavra terrestre, veja que o T, o E, o R e o R, ele não modifica. Isso aí é o radical da palavra, beleza? Só para recapitular. E os afixos? Os afixos, eles são divididos em dois, que são o quê? Os prefixos e os sufixos. O prefixo é o que está antes do radical e os sufixos é o que está após o radical. Só para lembrar disso que vai ser importante para o nosso estudo. Prefixo está antes do radical, sufixo está depois, beleza? Por que é que eu estou falando disso? Porque dentro desse estudo nós temos dois processos de formação das palavras, que vai ser o processo de formação por derivação e vai ser o processo de formação por composição, certo? O nosso estudo dessa aula de hoje, ele vai ser um processo de formação por derivação nesse vídeo, no vídeo dessa aula. No vídeo da próxima aula, nós iremos trabalhar o processo de derivação por composição, beleza? Então, a aula desse vídeo, ela vai ser o processo de derivação. O processo de derivação ele acontece o quê? Quando a formação de uma nova palavra ela é mediante o acréscimo de termos à palavra já existente. O que é que vai ser a nossa palavra-chave dentro desse estudo do processo de derivação? É que ele trabalha apenas com um radical. Enquanto no processo de formação de palavras através da composição eles trabalham com mais de um radical. Essa vai ser a diferença do nosso estudo entre derivação e composição. Só para relembrar, o processo de formação de palavras através da derivação ela acontece através de apenas um radical, ou seja, através de apenas uma palavra. É a formação de uma nova palavra mediante o acréscimo de termos à palavra já existente, certo? A questão que vai diferenciar a derivação da composição é essa, porque a composição também vai ser esse mesmo processo. É a formação de uma nova palavra unindo palavras que já existem. A diferença é que a composição trabalha com mais de um radical, com mais de uma palavra nessa união, enquanto a derivação trabalha apenas com uma palavra, apenas com um radical nesse processo de formação de uma nova palavra, beleza? Entendido? Então vamos dar continuidade ao vídeo, estudando agora o processo de formação das palavras através da derivação. Vamos lá! Pois bem, pessoal, sem muita enrolação, vamos aprender agora o processo de formação das palavras, beleza? Começando por derivação, certo? Então, na derivação, usamos apenas um radical. Que isso fique bem claro para que você compreenda a diferença entre derivação e composição. Na derivação, nós utilizamos apenas um radical para formar novas palavras, tá certo? Então, quando eu falo assim, formar novas palavras, é muito simples.
esse radical, essa única palavra, ela pertence a uma mesma família, ou seja, a partir de uma palavra chamada primitiva. Vamos entender aqui essa subdivisão dentro da derivação. Os tipos de variação, nós temos prefixal, sufixal, prefixal e sufixal e a parassintética. Então nós iremos compreender dentro desse estudo da derivação cada um que representa essa subclassificação da derivação, certo? Só recapitulando, dentro da derivação nós utilizamos apenas um radical para formar novas palavras de uma mesma família, ou seja, uma palavra primitiva, certo? Então vamos compreender aqui comigo. Preste atenção como é simples. Nessa derivação prefixal, nós acrescentamos ao radical um prefixo. É quando nós formamos uma nova palavra com outro sentido. Veja, por exemplo, na palavra útil. Se eu quero formar a palavra inútil, veja que eu acrescento o i e o n antes de útil. Então eu tenho aí uma nova palavra. Eu tenho aí uma derivação prefixal. Muito simples. A derivação prefixal acontece com o acréscimo de um termo antes do radical, que é o prefixo. Por isso que chama-se derivação prefixal. Então veja que ao radical, na palavra útil, eu acrescentei antes do radical o i e o n e formei uma nova palavra. Veja que fiz inútil. Beleza? Um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho uma palavra passar. E aí, antes do radical, no prefixo, eu coloco ultra. Então, ultra mais passar, eu tenho a palavra ultrapassar. Certo? Então, veja que eu tenho aí uma derivação prefixal. Eu coloco ao radical um prefixo. Então, na palavra ultrapassar, eu acrescentei o ultra ao radical passar. É só isso, não tem tanta coisa que você deva compreender dessa derivação prefixal, certo? E vamos ver aqui agora a derivação sufixal. É o óbvio. Se a derivação prefixal eu tenho um acréscimo de um prefixo ao radical, na derivação sufixal eu vou acrescentar ao radical um sufixo. Só isso. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho a palavra piano. Dentro da palavra piano, se eu quero formar uma outra palavra, por exemplo, formei a palavra pianista. Então veja que eu retirei o O e acrescentei o ista. Estou acrescentando um sufixo ao radical. Então na palavra piano, eu crio a palavra pianista. Por exemplo, na palavra alegre, eu vou formar uma nova palavra, alegrar. Veja que eu retirei o E e acrescentei o ar. Então, estou acrescentando um sufixo ao radical. Derivação sufixal, o próprio nome diz. É quando eu acrescento um sufixo ao radical. Veja que eu estou utilizando só um radical, só uma palavra. Beleza? E quando é, professor, que eu tenho a derivação prefixal e sufixal? Simples demais também. É quando eu tenho um acréscimo de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Como assim, professor? Veja só um exemplo bem prático para que você compreenda. Por exemplo, se eu tenho o radical feliz, eu tenho a palavra feliz, e eu quero formar uma outra palavra. Vamos supor que eu vou formar a palavra infelizmente. Veja que eu estou acrescentando um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Veja, feliz, infelizmente. Veja que eu acrescentei um prefixo, o in, e acrescentei um sufixo, o mente. Formei a palavra infelizmente, certo? Agora, um detalhe para que você compreenda é a diferença entre a derivação prefixal e sufixal para a derivação parassintética. Essa dica é uma dica chave que você vai saber diferenciar um do outro. Veja só. Quando eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, ele diz o quê? Que nós acrescentamos um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Agora veja um detalhe. Mesmo que eu retire
ou o prefixo ou o sufixo, a palavra ela vai permanecer com um sentido. Como assim, professor? Veja bem, a palavra infelizmente. Veja que eu tenho o prefixo in e tenho o sufixo mente. Se eu retirar o prefixo in, vai ficar qual palavra? Felizmente. Se eu retirar o sufixo mente, vai ficar qual palavra? Infeliz. E se eu retirar os dois, tanto in como mente, ele vai permanecer ainda com sentido, que é a palavra feliz. Já na parassintética, na parassíntese, é o contrário. Ela necessita dos dois, tanto do prefixo como o sufixo, para ele poder ter um sentido. Na derivação por parassíntese, eu também tenho um acréscimo por prefixo e um acréscimo por sufixo. Isso ao mesmo tempo. A diferença é que se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, eu vou perder o sentido da palavra. Veja a diferença principal da derivação por parassíntese para a derivação prefixal e sufixal. A semelhança entre as duas é que elas recebem um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. E a diferença entre as duas é que na derivação prefixal e sufixal eu posso perder um dos elementos, ou o prefixo ou o sufixo, ou os dois, que vai permanecer com sentido. Já na derivação por parassíntese, isso não pode ocorrer. Se eu perder um dos elementos, eu perco o sentido da palavra. Vamos ver um exemplo na prática. Por exemplo, eu tenho a palavra embarcar. Veja que eu tenho aí o prefixo em e eu tenho o sufixo ar. Embarcar. Se eu retirar o prefixo em, vai ficar a palavra barcar. Veja que não existe essa palavra barcar. É muito simples de você compreender. Se eu retirar o sufixo ar, vai ficar embarque. Embarque. Não existe essa palavra. Tá vendo? Vamos ver um outro exemplo. Na palavra entardecer. Entardecer. Se eu retirar o prefixo em, vai ficar tardecer. Não existe essa palavra tardecer. Se eu retirar o sufixo ser, vai ficar entarde. Entarde. Não existe também essa palavra. Entendeu? Aí agora a diferença que há entre a derivação prefixal e sufixal para a derivação por parassíntese. Então não tem como você errar essa dica. Beleza? Então dentro desse estudo da derivação, nós estudamos aí os tipos de derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal e a parassintética. Beleza? Agora nós iremos compreender outros tipos de derivação, tá certo? Vamos compreender agora para você conhecer também outros tipos de derivação que existem dentro desse estudo. Certo, pessoal? Então, dando continuidade ainda a esse estudo das derivações, vamos dar destaque aqui a outras derivações, precisamente a mais duas, que é a derivação regressiva, ou pode ser chamada também de deverbal, certo? Que é o quê? É quando eu mudo uma parte da palavra e automaticamente ela muda a classe gramatical. Ou seja, ocorre quando a palavra primitiva ela tem sua parte final subtraída. Como assim, professor? É muito simples de você compreender essa derivação regressiva. É quando eu tenho uma palavra que ela perde um elemento. E quando ela perde esse elemento, automaticamente ela muda de classe gramatical. Vamos ver aqui um exemplo bem prático para que você compreenda. Por exemplo, eu tenho uma palavra beijar. Beijar é um verbo. Se eu retirar o ar e colocar o o, vai ficar a palavra beijo. Então, eu vou estar transformando o verbo em um substantivo. Aí eu tenho uma derivação regressiva ou deverbal. Repetindo, a palavra beijar é um verbo, certo? Se eu modifico a palavra beijar, subtraio, se eu retiro um elemento e acrescento uma outra letra, eu estarei mudando a classe gramatical dela. Por exemplo, como eu tinha dito, beijar, tiro o ar e acrescento o o. Mudo a palavra beijar para beijo. Então veja que quando eu mudo beijar, é o verbo, quando eu mudo para beijo, eu estou transformando esse verbo em um substantivo. Isso aí eu tenho uma derivação regressiva. Só isso, é muito simples.
Na derivação imprópria ou conversão, que é o outro tipo de derivação que eu tenho, é quando há mudança da palavra de uma classe para outra sem ter alteração na sua forma. É diferente da derivação regressiva. Na derivação regressiva, eu perco um elemento, eu perco uma letra, certo? Na derivação imprópria, ou conversão, como podemos chamar, existe uma mudança na palavra de uma classe gramatical para outra, mas não há alteração na palavra, na forma da palavra. Ela não perde elemento, ela não perde uma letra, certo? Como assim, professor? Dê um exemplo para que eu compreenda isso. Por exemplo, na frase, vamos jantar às 20 horas. Veja que jantar é um verbo. Agora, se eu tenho outra frase e digo assim, ó, o jantar está na mesa. Veja que a palavra jantar, ela já não é mais um verbo. Ela está no sentido de um substantivo. Automaticamente eu tenho uma derivação imprópria. Então, dentro do estudo das derivações, da formação de palavras, quando a palavra ela perde um elemento e ela muda a classe gramatical, eu tenho a derivação regressiva. E quando ela muda a classe gramatical sem perder um elemento, como foi aí nesse exemplo da palavra jantar, e na frase vamos jantar às 20 horas, eu tenho um verbo, e na outra frase, o jantar está na mesa, eu tenho um substantivo, eu chamo isso de derivação imprópria. Beleza? Então, esse foi o estudo dos tipos de derivações da formação da palavra. E no próximo vídeo, que eu vou aguardar você lá, nós iremos estudar essa parte de formação das palavras através da composição. Beleza? Estou indo para lá para outro vídeo e nos encontramos lá. Falou!